Cheguei, amado, para o nosso momento de revisão. Aula o quê? 52.2. Falando de quê, amada? Coerência e coesão. Vamos lá? Vamos lá então, simbora! Vamos começando a nossa aula aqui falando de coerência e coesão. O que é coesão, amadinha? É manter todos os itens aí ligados entre si. Só que para isso é necessário que você utilize aí os conectivos, porque senão pode ter problema no entendimento da mensagem, certo? Então, nós vamos ver que a coerência é o uso correto das regências verbais e nominais, tá? E todo o seu texto deve seguir a estrutura de uma introdução, desenvolvimento e conclusão, tá certo? A coerência, ela vai estar para as regências verbais e nominais e também a semântica. Coesão, né? Coesão, em que nós vamos ter aqui o entendimento de que eles vão estar para manter os itens ligados entre si, para que não haja esse problema, certo? De entendimento da sua mensagem. Ou seja, resumindo, a coesão é a ligação harmoniosa entre os parágrafos. Olha o movimento, certo? Porque se não tiver essa harmonia, não vai ter compreensão. E essa harmonia ela tem que ser progressiva. A sua ideia tem que ser colocada uma após outra, certo? E aí, a coerência. A coerência tem a ver menos com a gramática e mais com a semântica. O texto deve ser mantido numa mesma linha de raciocínio, não deve se contradizer, a não ser que o faça de propósito e com um objetivo. Tá. Então, assim, na coerência, nós vamos ter a compatibilidade de sentido entre duas partes, certo? A coesão, ela está para a sintaxe, tá? E aí que a coerência está para a parte semântica, tá certo? Bem, aqui um exemplo para você ver que alguém produziu esse texto, não tem coerência e não tem coesão. O barranco desaba. Fiz as tarefas? Ai, quantas aves na cabeça, aviões despejo bombas, caviar na boca do mendigo. Então aqui você percebe claramente que não é um texto confuso, que não tem coerência e não tem coesão. Totalmente, né? E para encerrar a revisão, vamos aqui pontuar a questão da coerência, que é essa compatibilidade de sentido entre duas partes do texto, certo? E aí nós vamos ver sem coerência e sem coesão. Nós também podemos ver com coerência e sem coesão. Aonde será que você falta melhorar, né? Sem coerência e com coesão, tá? Esses três itens aqui é algo para você já após esta aula ter cuidado e observar na sua produção, certo? Bom, e aí as formas de coerência? Nós já vimos que a coerência ela pode ser externa, argumentativa, narrativa, temporal, interna, verbo visual e visual, certo? Porque desceu aqui, ó. O Lzinho desceu, tá esse bom? L enxerido, certo? Tá Bom, certo. é isso. Encerramos aqui a correção e daí aguardamos vocês. A correção não, revisão. É tudo e daqui a pouco a gente vem, rima, né, para o momento da correção das atividades. Lá no Tirando Dúvida. Até lá. Chegou a hora, amadinha, do quê? Do Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos lá, amadinho, para a primeira questão. Simbora! Questão 1. Sobre a coesão textual, estão corretas as seguintes proposições. 1. A coesão textual está relacionada com os componentes da superfície textual, ou seja, as palavras e frases que compõem um texto. Esses componentes devem estar conectados entre si em uma sequência linear por meio de dependência de ordem gramatical. 2. A coesão é imaterial e não está na superfície textual. Compreender aquilo que não está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, autor e o texto. Por esse motivo,
o mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. 3. Por meio do uso adequado dos conectivos e dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e a construção de sentidos do texto. 3. Por meio do uso adequado dos conectivos e Não, mas aí já leu 3, agora 4. Ah, perdão, repetiu? Aham. Nem A vi. coesão obedece a 3 princípios. O princípio da não contradição, o princípio da não tautologia e o princípio da relevância. 5. Entre os mecanismos de coesão estão a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical. Agora, letra A, apenas 5 está correta. B, 2 e 4 estão corretas. C, 1 e 3 estão corretas. 2, 4 e 5 estão corretas. 1, 3 e 5 estão corretas. Então, amadinho, A, B, C, D, O, E, o gabarito letra E estão corretas. As alternativas 1, 3 e 5. Então, aqui nós temos a terceira e a quinta aqui também. Então, gabarito letra I. Tá ok? Vamos lá para a questão 2. Nuances. Euforia, alegria barulhenta. Felicidade, alegria silenciosa. Gravar, quando o ator é de televisão. Filmar, quando ele quer deixar claro que não é de televisão. Grávida, em qualquer ocasião. Gestante, em filas e assentos preferenciais. Guardar, na gaveta. Salvar, no computador. Salvaguardar, no exército. Menta, no sorvete, na bala ou no xarope. Hortelã, na horta ou no suco de abacaxi. Peça, quando você vai assistir. Espetáculo, quando você está em cartaz com ele. Um texto aí adaptado de Duvivier. Olha só, né? Então, o texto trata da diferença de sentido entre vocábulos, muito próximo, ou seja, das palavras. Essa diferença é apresentada considerando-se a ou as. Letra A, adequação às situações de uso. B, alternância na sonoridade. C, grafia na norma padrão da língua. D, categorias gramaticais das palavras. E, marcação flexional das palavras. Então, amadinho, A, B, C, D ou E, qual é a alternativa? Chegamos aqui, adequação às situações de uso, conforme o ambiente, conforme, de acordo com o contexto. Tá certo? Vamos lá para a questão 3. 1. Andorinha só não faz verão. 2. Nem tudo que reluz é ouro. 3. Quem semeia ventos, colhe tempestades. 4. Quem não tem cão, caça com gato. Comando da questão. As ideias centrais dos provérbios acima são na ordem. Letra A, solidão, prudência, punição, adaptação. B, cooperação, ambição, consequência, dissimulação. E, egoísmo, ambição, vingança e falsificação. D, solidariedade, aparência, vingança, dissimulação. E, cooperação, aparência, punição e adaptação. Amadinho, eu tenho certeza que essa aqui o nosso estudante fez de olho fechado. Por quê? Quando ele tá lá tirando o leite da vaca, aí ele tá cansado, ele quer que o irmão venha ajudar, né? Quando fica tratando aí dos animais, quer ajuda, aí ele fala, uma andorinha só não faz verão, né, papai? Exatamente. Então, a alternativa, o que nós temos aqui, Uma andorinha só não faz verão? A cooperação. Nem tudo que reluz é ouro. É a questão da aparência. Quem semeia vento, colhe tempestades. Porque vai ter uma punição. Quem não tem cão, caça com gato. É adaptação. E é isso aí. Muito fácil, né? Questão 4. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável é praticar atividade física regularmente. Já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos
com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Texto lá da revista Época, certo, de 2009. Vamos aqui. Comando da questão. As ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que... Letra A. O conectivo, mas também indica uma oração que exprime ideia de contraste. B. A expressão, além disso, marca uma sequência de ideias. C. O termo como morte súbita e derrame introduz uma generalização. D. O termo também exprime uma justificativa. E. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Então, amado, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Então, chegamos aqui, ó. Olha só o gabarito, letra B. A expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideia. Porque vai juntando, amadinho, tá bom? Aí você viu lá naquela outra mais também, só porque viu mais vai dizer que é ideia de contraste? Não. Esse mais e mais também vai dar o quê? A ideia de soma, de junção. E o restante está tudo ok, tá bom? E agora, terminando essa parte da atividade, vamos lá para o nosso momento de treino. Vamos chamar, então! Se liga no Enem! Vamos lá para o Se Liga no Enem. Se liga aí na ferramenta. Questão 5. Os filhos de Ana eram bons. Uma coisa verdadeira e sumarrenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão esguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estava aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar de enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Um trecho aí da obra Laços de Família, de Clarice Lispector. Comando da questão. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado, observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto. O conectivo mas, letra A, expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações em que aparece o texto. B, quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usado no início da frase. C, ocupa a posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. D, contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor e assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso. Então, amadinho, esse maisinho é A, B, C, D ou E? Qual é o comando? Pera, amadinha. Temos aqui a letra E, né, que assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso. Muito bem. Parabéns a todos alunos, né? A todos os alunos, os estudantes da NASA. Valeu! É isso aí. Olha lá, mas não acabou não. Calma aí. Vem aquele momento agora, olha. Respira, libera aí, amadinho, o nosso Clube de Leitura. Vamos lá para o nosso Clube de Leitura. Aê! Aqui, o nosso Clube de Leitura que dá a unidade 2, que traz A Marca de uma Lágrima. De quem? De Pedro Bandeira, né? O livro relata a história de uma adolescente de 13 anos chamada de Isabel. Ela é convidada para a festa de aniversário de seu primo Cristiano e leva consigo, prestando atenção aqui, amadinho, leva consigo sua melhor amiga chamada Rosane. E aí, o que acontece? Você está lendo o livro? Então você já chegou nessa parte, né, amadinho? E para homenagear a escola, a turma, aqui da Escola Angelina dos Anjos, da professora Enedi, da professora Maria Lúcia,
Ou é da professora Silene? Ou da Olha, professora Maria? Ou da Lu? Então, Enfim, essa amadinha. turminha aqui, ó, de todos os professores, né, Isso. presenciais que ajudam, auxiliam os amadinhos aí na sala, né? Aqui, essa turma é a turma A da Escola Angelina dos Anjos, tá certo? E é um momento de leitura, um cantinho, no momento que eles vão viajar, né, viajar, ou seja, fazer uma viagem a vários mundos da fantasia. E ali eles no com geral. várias obras, né? Então, assim. Exatamente, são obras diversificadas. Contos, né, crônicas, tem uns que é mais da parte científica, né? Com porquê? Essa é a leitura que eu estou vendo daqui, pela Sim. questão da espessura do livro, tá certo? E assim por diante. Mas é importante, amado, não importa o gênero, o importante é você ler, leia mesmo. Certo. E aguardamos a sua contribuição com a obra Unidade 2, A Marca de uma Lágrima, viu? Vamos lá. Agora, para encerrar, convido você a mensagem da nossa aula, certo? Vamos lá, então! A leitura desempenha um papel honroso, nos faz viajar na imaginação. Olha as amadinhas aí, ó, no avião. Olha só onde que a amadinha vai ficar num aviãozinho de... É possível sim, olha aí. Tá aí a prova. Então, meus queridos, aqui encerramos mais uma aula e aguardamos você na próxima. Muito obrigada pela companhia de vocês. Valeu! E não esqueçam de ler! É isso aí, e viajar. Tchau.